Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a gramática reflexiva. O que é uma gramática reflexiva, né? Eu vou buscar a definição no livro, do Travalha, e ele diz o seguinte: a gramática reflexiva é aquela em explicação. Esse conceito se refere mais ao processo do que aos resultados. Representa as atividades de observação e reflexão sobre a língua que buscam detectar, levantar suas unidades, regras e princípios, ou seja, a constituição e funcionamento da língua, né? Parte, pois, de evidências linguísticas para tentar dizer o que é a gramática implícita do falante e o que é a gramática da língua. Bom, todos nós na nossa vida, já estudamos uma vez, pelo menos, ou muito mais, substantivo e adjetivo. E o que acontece quando a gente estudava isso? A gente estudava primeiro o substantivo, dentro da gramática normativa, Estudava tudo aquilo. Depois estudava artigo, depois estudava o adjetivo. Mas na hora que a gente ia produzir um texto, isso não acontecia desse jeito, Como está acontecendo nessa proposta aqui, Então, assim, a gente tinha tudo isolado, tudo de forma separada. E a proposta que eu vou fazer para vocês hoje é uma proposta de uma atividade, de uma brincadeira, Então, de um lado, tu vai ter cartinhas, tem que ser com cartas, tá? Com substantivos. Do outro lado, tu vai ter cartinhas com adjetivos. Qual é a proposta? Coloca todas na mesa, vai embaralhando e vai fazendo as combinações possíveis. Então, o que está nesse banco, tá? O banco tem dor, sonho, ilha, som, estrada, carro, suco, Tem como adjetivos aguda, distante, macia, grave, longa, quebrada e gostoso. E tem também telefone, monte, bolo, almofada e ainda alto, esquisito, gelado e colorido. Bom, esse é o meu banco de palavras. Você pode fazer o banco que você achar interessante, tá certo? Então, o que acontece? Se nós formos consultar, a gramática de usos, tá? Do português da Maria Helena de Moura Neves, que não é uma gramática nem descritiva nem normativa, ela vai dizer o seguinte: qual é a função de um substantivo? Bom, o substantivo ele tem duas funções. A gente está falando aqui do substantivo comum, que eu não trabalhei com nenhum substantivo próprio. Ele denomina, então eu dou o nome, e ele descreve o referente. Então, quando eu olho, a palavra, por exemplo, bolo, existe um conjunto de propriedades que identificam o que é um bolo, tá certo? Então, a gente está trabalhando com esse princípio, que o substantivo, ele tem a função de denominar e tem a função de descrever o referente, E o adjetivo? Bom, o adjetivo, também partindo da Maria Helena de Moura Neves, ele tem uma propriedade de singularizar, a palavra que está do ladinho dele. No nosso caso aqui, os substantivos. E ele faz isso, de duas maneiras. Uma qualificando. Então, eu dou uma qualidade, eu dou uma característica. Quando eu digo que o bolo está quebrado, Na verdade, é uma característica. Agora, eu também posso subcategorizar. Por exemplo, quando eu digo atestado médico, Então, eu estou subcategorizando. Então, nós vamos partindo dessa ideia de substantivo e de adjetivo. Bom, começa a embaralhar as cartinhas, E começa a brincar. Vamos supor, eu peguei de um lado, Peguei. Vamos pegar aqui. Ilha distante. Ilha distante é possível? É. Eu posso pegar, vou pegar uma do outro lado. Telefone. Telefone quebrado? Dá, é possível, combina.
Eu podia dizer telefone aguda? Não. Por quê? Tem dois problemas aqui, né? Tem uma restrição, né, de concordância. Então, esse também é um trabalho que vai acontecer aqui. Nem todos eles combinam, né? E aí os alunos vão discutir por que não combinam, né? Então, é uma questão de concordância. E a outra é uma questão de restrição semântica, né? Eu podia muito bem colocar, tá? Bolo gostoso, daria. Mas se eu botasse bolo grave, combinaria, né? Teria uma concordância nominal, mas teria uma restrição semântica. Então, a ideia é que os alunos fiquem com essas cartinhas em cima da mesa, viradas para cima, eles mesmos podem criar, né? E eles comecem a analisar, né? Então, um outro aspecto legal é quando eu pego, por exemplo, a palavra, tá, aguda e a palavra, deixa eu achar aqui, dor. Então, eu posso dizer dor aguda, mas eu poderia dizer aguda dor. Então, essa é uma coisa bacana, eu até tenho um vídeo sobre essa alteração. Então, essa alteração também ela é significativa. Fica o mesmo sentido? Não fica? Então, assim, só para sintetizar, né? Eu posso trabalhar, então, a ordem. Como é que fica o sentido? Quando eu tenho na frente, quando eu tenho atrás. E uma outra coisa legal é que eu posso pegar um substantivo, né, e transformar em adjetivo. E posso pegar um adjetivo e transformar em substantivo. Vamos dar só uma olhadinha aqui. Por exemplo, a palavra colorido. Quando eu digo assim, né? Bolo colorido, ele está sendo um adjetivo. Mas quando eu digo o colorido da roupa, o colorido dos teus olhos, né? Então, eu transformei em substantivo. Ou quando eu digo aquele esquisito estava aqui, né? Ou quando se diz, né? Eu vou tomar um gelado, eu vou tomar uma gelada, né? As pessoas falam isso. Então, nesse caso aqui, o que era substantivo virou, né? O que era adjetivo virou substantivo, né? Então, a língua, ela não está pronta e acabada. Não é porque a palavra é classificada como adjetivo que ela vai ser adjetivo até morrer. Não, né? A outra coisa, né? Eu posso, né, transformar, né, um substantivo em um qualificador. Aquele é um predicativo, né, do sujeito, tem essa função sintática de caracterizar. Então, eu podia dizer a vida é um sonho, o amor é uma dor e a poesia é uma ilha cercada de palavras por todos os lados, né? Então, eu teria aí um trabalho com o uso de artigos, com a posição, transformar, né, um adjetivo em um substantivo. E usar um substantivo para fazer dar um predicado, né? Vai estar trabalhando ali no predicado nominal, mas também pode aparecer em outras situações. Então, assim, outra coisa legal, em vez de trabalhar um por um, é colocar um substantivo, tá? Eu escolhi o substantivo som e colocar vários adjetivos do ladinho. Por exemplo, o som. Ele pode ser um som distante, ele pode ser um som grave, ele pode ser um som quebrado, ele pode ser um som gostoso, ele pode ser um som alto, ele pode ser um som esquisito. Então, todos esses adjetivos cabiam aqui. Só que à medida que eu escolho um deles, o sentido também se altera. Eu poderia dizer, é um som gelado? É um som colorido? Bom, essa é uma decisão, né? Então, a gente tem que pensar bem. Há uma restrição semântica aí? Não daria. Mas, né? Qual é o sentido quando eu coloco um adjetivo e coloco o outro? E não seria possível usar, né? Dos adjetivos que a gente tem aqui. Não podia usar aguda, não podia usar macia, não podia usar longa. Por quê? Aí nós temos uma restrição de concordância nominal. Então, só recapitulando, né? A gramática reflexiva, e no nosso caso aqui trabalhando com os substantivos e os adjetivos, ela visa levar o aluno a refletir sobre a língua. E no nosso caso aqui, como a gente tá com as cartelinhas, né? A manipular. E manipulando, ele vai percebendo, né?
que essa fixidez que está lá descrita na gramática normativa, né, não é bem verdade e que a língua é do falante e somos nós que podemos usá-la, né, para expressar aquilo que nós desejamos. Vamos ficando por aqui, gente. Um grande abraço.